Neste vídeo estaremos lidando com os parágrafos específicos 1 e 2, ou seja, a segunda e última metade de Produções Task One Academic, especificamente quando estamos falando de Task One Academic que tem tabela no tema, tudo bem? Então nós já temos um vídeo sendo especificado como fazer os parágrafos 1 e 2 das suas produções Writing. Task One Academic, quando elas têm em si tabelas. E agora nós vamos estar fazendo os parágrafos 3 e 4, a segunda metade, tudo bem? Então, vamos ver aqui a tabela que nós temos. Essa é a mesma tabela que estava sendo apresentada no vídeo passado. E agora temos alguns pontos aqui sendo destacados nela, considerando o que vamos estar comparando para fazer os parágrafos específicos 1 e 2, que, lembrando, o objetivo da realização desses parágrafos específicos é fazermos micro comparações, não é? Enquanto que no overview, vamos aqui colocar as coisas. Enquanto que no overview fazemos macro comparações, macro conclusões, nos parágrafos específicos 1 e 2 fazemos micro comparações, não é? E o que são microcomparações? Microcomparações são efetivamente o abranger dos dados individuais e fazer as comparações entre eles. E essas comparações, elas podem envolver tanto diferenças quanto similaridades. Isso é muito importante, porque às vezes você pode de fato estar tendo dois elementos que possuem mais similaridades do que diferenças entre si. E não há problema. Você pode explicitar nessas suas microcomparações nos parágrafos específicos 2 e 3, que são os parágrafos 3 e 4 no esquema geral da estratégia Task One Academic, essas similaridades, tudo bem? E como sempre eu gosto aqui de destacar que esta estratégia nossa aqui, eu sempre relembro em todos os vídeos para ficar bem internalizado, estamos aqui falando de uma estratégia universal de produção Task One Academic, onde temos 4 parágrafos. No parágrafo 1 temos a introdução, onde que apresentamos o escopo dos dados. No parágrafo 2 fazemos o overview, onde que temos aqui macro comparações sendo feitas e os extremos dos dados sendo apresentados, não é? E isso foi demonstrado no contexto de tabela no vídeo passado dessa série. E depois temos os parágrafos específicos 1 e 2 com as suas microcomparações, aí sim de uma forma bem detalhada, abrangendo os dados individuais, tudo bem? Você então aqui tem 4 parágrafos no total sendo feitos, ok? Excelente. Então, tendo isso em vista, vamos aqui continuar no processo de análise da produção. Agora, antes de irmos para a leitura do texto que vamos estar tomando como referência para a produção dos parágrafos 3 e 4 deste tipo de tema em particular, existem alguns pontos importantes que eu gostaria de destacar com você. Primeiramente, eu gostaria de relembrar que quando estamos falando de parágrafos específicos 1 e 2, ou seja, os parágrafos 3 e 4 da estratégia universal, investimos 5 minutos na produção de cada um deles, totalizando, portanto, 10 minutos, tudo bem? Você, então, vai ter no total aqueles 2 minutos de preparação prévia, mais de 2 a 3 minutos para fazer a introdução, mais de 2 a 3 minutos para fazer o overview. Então, temos aqui no total 7 minutos. Mais os 10 minutos dos parágrafos específicos nos parágrafos específicos 1 e 2, temos aí entre 17 e 18 minutos sendo investidos na nossa produção Task One Academic geral. E então, é importante, já que estamos falando deste time management, dessa administração de tempo sendo feita de uma forma tão específica, temos um relógio, temos um timer, não é? Usarmos um timer nas nossas produções, um cronômetro que o nosso computador oferece, para que nós possamos estar alocando o nosso tempo e, de fato, tendo um real costume sendo gerado em nossa prática, em administrarmos o nosso tempo desta forma, como os parágrafos 3 e 4 sendo produzidos em 5 minutos. Tudo bem? Cada um.
A maneira de estarmos definindo o tamanho das nossas produções, uma delas é termos 3 sentenças para cada parágrafo, ou seja, você vai ter no total 6 sentenças sendo feitas nos parágrafos específicos, os parágrafos 3 e 4 da nossa estratégia universal. É óbvio que você pode ter mais, mas se você ter 3 sentenças complexas, completas, comparativas, presentes em cada um dos parágrafos, é mais do que o suficiente em termos do que é esperado de você no conteúdo da sua produção e igualmente do que é esperado de você em termos da quantidade de palavras presentes na sua produção. E lembrando que quando estamos falando de Task One Academic, você precisa ter uma produção que vai, no mínimo, 150 palavras. Tudo bem? Agora, uma outra questão importante é a utilização de sinônimos e paráfrases, e isso você vai ver bastante na nossa produção modelo. Você utiliza sinônimos e paráfrases com o objetivo de fato, evitar a repetição, não é? Evitar a repetição de vocabulário, não é? Você evitar a repetição de vocabulário mostra aquela expansão de vocabulário que é esperado por parte do examinador. Quando estamos falando de Task One Academic, não estamos falando de você estar escrevendo com um vocabulário raro. Estamos falando de você estar escrevendo com palavras que demonstram que você não precisa de se repetir e ser redundante. Tudo bem? Então, isso é muito importante, temos isso em mente. Prosseguindo aqui então com as nossas anotações, uma questão importante a ser considerada por nós é que temos que escrever no passado. Tudo bem? Então, perceba que as informações que temos que aqui analisar são abrangendo anos passados, correto? Então vamos aqui voltar aos dados. Perceba que temos 99 e 2004 em ambas as tabelas. Isto faz com que nós não tenhamos que escrever nem no presente nem no futuro, mas sim no passado. Tudo bem? E podemos utilizar em especial o simple past. O passado simples, não é? E por que o passado simples? Porque estamos sendo aqui bem específicos sobre quando esses eventos aconteceram. Em 99 e em 2004. Se simplesmente tivéssemos aqui um gráfico que mostrasse o aumento das vendas de banana e de café ao longo do tempo sem especificar os anos, aí definitivamente seria uma circunstância diferente. Aí você poderia definitivamente aqui usar o present perfect, porque você está se referindo a acontecimentos passados que ocorreram em momentos não específicos no passado. Agora, quando você tem os momentos especificados, e é claro para quem está lendo quando as ações ocorreram, é o simple past que tem que ser utilizado. Tudo bem? Então, muito importante termos isso em mente. Então, agora, voltando a... Somente um momento, por favor. Um instante. Excelente. Então, agora, indo para o texto em si, onde que temos os parágrafos específicos 3 e 4 sendo mostrados aqui. Lembrando que isso aqui, então, não é o texto inteiro. Esses são os parágrafos específicos que compõem os parágrafos 3 e 4 daquela nossa estratégia universal de produção. Vamos ver aqui o que nós temos. Então, primeiramente, temos aqui o parágrafo específico 1, onde que na nossa divisão de informação, decidimos ter ele abrangendo as informações específicas do café. E depois temos o parágrafo 4, o último parágrafo, que vai abranger as informações específicas das bananas. E é essa reflexão que você sempre precisa de fazer quando estamos falando de parágrafos específicos. Como que você pode, de uma forma proporcional, quebrar a informação entre esses dois parágrafos? Então, se você tem 2 dados ou 2 tópicos macro a serem analisados por você na sua produção, é óbvio que o primeiro vai para o parágrafo específico 1 e o segundo vai para o parágrafo específico 2. Se você tem 4, você busca ter 2 sendo abrangidos no parágrafo específico 1 e 2 sendo abrangidos no parágrafo específico 2. Se você tem 6, 3 no parágrafo específico 1,
3 no parágrafo específico 2. E assim por diante. Assim você tem a sua produção de uma forma igual, abrangendo e os dados sendo de uma forma igual, devidamente distribuídos entre os parágrafos específicos e as comparações que precisam ser feitas. Assim, você tem uma clareza, estrutura e organização superiores, tudo bem? Excelente. Então, vamos ver aqui o texto que temos em mãos. Começando então pelo parágrafo específico 1, que vai abranger aqui o café. Então, vamos lá. Starting from 1999, Switzerland doubled its coffee receipts, equaling an amount of 6 million. Also, in 1999, the UK placed in the middle of the pack, but by 2004, it trafficked 20 million in coffee goods for massively increasing revenue by 18.5 million. Similarly to the UK, but in a more modest fashion, the remaining countries augmented their numbers by a few 100,000 over the years. Então temos aqui elementos sendo destacados na produção. Muito importante compreendermos que não importa efetivamente quais elementos, ou quase nunca importa quais exatos elementos você escolheu para destacar. O mais importante é que eles sejam destacados de uma forma clara, bem organizada e que demonstre capacidade e talento da sua parte. Tudo bem? Agora, lembra aquele ponto que eu mencionei de utilização de sinônimos e paráfrases? Pois bem, então perceba que ao invés de ficarmos, por exemplo, usando sales, ou seja, vendas várias vezes no texto, nós utilizamos, por exemplo, double its coffee receipts. Receipts é um sinônimo para sales. Igualmente, você tem aqui augmented their numbers. Aumentou os seus números, ao invés de falarmos, por exemplo, increase their sales, aumentando ou utilizando mais uma vez a palavra sales. Isso é nada mais, nada menos do que evitarmos repetição de vocabulário, demonstrando flexibilidade. Não é? Um outro exemplo aqui, no próximo parágrafo, mas eu vou lê-lo por completo, mas somente para adiantar este ponto. More than triple its monetary gains from bananas over the 5 years. Mais uma vez, more than triple its monetary gains. Esse é um sinônimo para a palavra sales. Então, com você, na realidade, tendo a possibilidade de utilizar sinônimos e paráfrases e evitando repetição de vocabulário, é isto que é o elemento de lexical range que é esperado por parte do examinador no exame, tudo bem? Perfeito. Então, aqui temos o parágrafo específico 1, abrangendo café, dizendo que na Suíça as vendas mais do que dobraram, indo até 6 milhões, equivalendo a 6 milhões. Depois, em 99, o UK, United Kingdom, estava no meio, ou seja, estava intermediário, nem sendo o maior e nem sendo o menor, mas em 2004, isso mudou, com ele tendo vendas equivalentes a 20 milhões e, portanto, aumentando de uma forma massiva as suas vendas para 18,5 milhões. Igualmente, o Reino Unido, como, aliás, o Reino Unido, igualmente ao Reino Unido, mas de uma forma mais modesta, ocorreram também aumentos nas vendas de café nos outros países. Perfeito. Agora vamos para o último parágrafo que abrange a questão das bananas, a dinâmica, os elementos que destacamos aqui envolvendo as vendas de banana. As for banana transactions, this time Switzerland more than tripled its monetary gains from bananas over the 5 years. At the 5-year interval closing, Belgium and the UK experienced a small sales expansion with bananas, climbing by 4.5 million and 3.4 million respectively. When it comes to Denmark and Sweden's performance during the Deni decade, banana dealings declined by approximately half. Ponto. Acabou. Então não temos aqui uma conclusão, nós somente temos aqui a finalização dos pontos que escolhemos destacar em nossa análise, tendo em vista as bananas. Veja que temos dealings, sales expansion, monetary gains, transactions, sendo utilizado para evitar
a palavra sales, 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 vendas, vendas, vendas no texto, sendo repetida várias vezes. Excelente. É isso que nós queremos, tudo bem? Então, ao mesmo tempo em que temos várias informações aqui sendo apresentadas pelas tabelas, selecionamos algumas e o que mais importa não é o que você fala, mas como você fala. Não o que você selecionou como dados a serem destacados, mas como você os destacou. Tudo bem? Porque é completamente possível você ter uma performance altíssima no exame, mesmo se você tiver selecionado informações diferentes destas, se você estiver fazendo uma produção desse tipo, tudo bem? Excelente. Então temos aqui uma produção final, Task 1 Academic, envolvendo tabelas. Muito obrigado.